Bom dia, Alquimia 6 e 6. E hoje nós estamos para a nossa primeira sessão, que vamos falar sobre a carência afetiva. O quanto a carência afetiva da nossa criança ainda afeta a nossa vida adulta. Então hoje vamos aprofundar, vamos mergulhar neste tema e vamos trazer aqui também muitas alquimias para preenchermos este vazio de falta de afeto lá da infância, que ainda pode estar a trazer-nos esta carência emocional, não é? Esta carência afetiva e muitas vezes provocar até dependências emocionais. Então, só para ficar claro aqui as regras desta Alquimia 6 e 6, o Alquimia 6 e 6 vai acontecer durante 9 semanas, 9 sessões, todas as sextas-feiras às 6 e 6, e todas as sessões têm uma duração de cerca de 50 minutos. Elas vão ficar gravadas e será publicado no nosso grupo do WhatsApp, no horário de suporte das 14 às 15 horas, os vídeos, os materiais, o e-book com toda a informação. Por isso, lá no grupo podem ver todo o conteúdo e também fazer as questões que irão surgir. Ao longo da semana podem surgir às vezes questões relacionadas com este tema, então estejam mais conscientes e mais atentas. Não se deixem levar para reatividade, ok? Então, estes temas vão surgir na vossa vida para que sejam curados, ok? Então quando surgir, distanciem-se e, ok, já sei o que é isto. A Misé falou sobre isto. Eu li ali aquilo no e-book. Então, distanciem-se e deem-se o colo, deem-se o suporte, deem-se o apoio necessário. E dúvidas, coloquem no grupo do WhatsApp e no horário de suporte eu irei responder a todas as dúvidas que são colocadas lá. Muito importante, não tenhas mesmo vergonha do julgamento, vergonha da crítica, do achar que vais chatear, o receio, o não querer pedir ajuda, não é? Aproveita mesmo este grupo, aproveita todas estas mulheres que estão aqui disponíveis para te apoiarem, para te motivarem, não é? E através do teu exemplo e da tua experiência, crescemos todos juntos também. Não estamos mesmo aqui para julgar ninguém, nem criticar. Por isso é muito importante esta regra para ti ser clara. Se não fizer sentido, não há problema nenhum. Podes sair do grupo e este não é um bom espaço para ti. Este é um espaço para crescermos como mulheres e para mulheres, para nos transformarmos também numa mulher mais saudável dentro de nós. Então, este apoio, este suporte é muito importante neste grupo. Isto é muito importante que para ti seja claro. Cadernos, canetas, exercícios não são obrigatórios, mas são essenciais para quem quer tirar o máximo de transformação para si própria. No final, iremos ter um tempo para perguntas na sessão online. No entanto, se surgir depois alguma dúvida, podem sempre colocar no nosso grupo do WhatsApp. Para quem não me conhece, eu sou a Misé Silva Tavares, sou autora do livro Alquimia da Noite e criadora do programa Alquimia. Neste momento estou com o meu segundo projeto, o Alquimia da Manhã, e daí surgiu também esta Alquimia 6 e 6, porque os 9 módulos, não é? Os 9 temas da primeira edição vão estar num dos capítulos do meu livro Alquimia da Manhã. Como é que nasceu a alquimia na minha vida e o que é isto da alquimia também? Alquimia, uma própria palavra diz, é transformação. Então, de que forma é que a transformação aconteceu na minha vida? Eu vivia numa zona de dor. Todos nós temos uma zona de dor. Podemos viver lá ou não. Eu vivia. Os meus relacionamentos eram tóxicos, a minha saúde
era tóxica, a minha carreira, o meu trabalho era uma zona tóxica para mim, as minhas finanças não eram tóxicas, mas vivia efetivamente só para o dinheiro, só para ganhar, só para. Era como se, de alguma forma, fosse a minha toxicidade também. O meu corpo dizia ai, ui, e eu continuava a maltratá-la com excesso de comida e falta de descanso, visivelmente sem um pingo de amor próprio. Mas o meu ego dizia: está tudo bem, tu consegues, aguenta mais um bocadinho, tu és forte, bora lá. O meu primeiro clique, ele chegou com a minha segunda gravidez, com a gravidez do Afonso. E após o nascimento dele, um dos cliques que me deu foi: o que é que eu vou passar para os meus filhos? Qual é o exemplo que eu estou a passar para os meus filhos? Este foi o clique que me fez pensar em legado, pensar em exemplo, pensar o que é que eu andava a fazer, e trouxe-me uma série de questões existenciais. Já todos tivemos questões existenciais. O que é que andamos cá a fazer? Então, aí, e o Afonso nasceu de uma forma muito, muito especial, não é? Depois de um preservativo reventar, depois de uma pílula de dia não funcionar, nasceu o meu querido Afonso, divino. E essa divindade, ela levou-me a pensar que há aqui uma força divina, há aqui uma força divina que me está a empurrar para um caminho. E eu estou aqui em modo resistente, não é? Em modo resistente, a resistir de percorrer esse caminho. Então, fui dando alguns passos, ou fazendo algumas cedências para que Deus me fosse mostrando o caminho que Ele queria que eu seguisse. E aí comecei o meu questionamento, comecei a minha busca de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, e à medida que eu ia quebrando, não é? Ia quebrando as minhas barreiras, ia quebrando as minhas resistências, ia-me sentindo mais alinhada com aquilo que era o caminho que o divino queria para mim. E foi em 2014 quando eu tomei a decisão de deixar o meu emprego estável, de deixar a minha carreira de sucesso, não é? Na área da contabilidade e gestão, e decidi iniciar uma nova área, desenvolvimento pessoal, e nesta área um compromisso, que é nunca parar de trabalhar em mim. Então, este compromisso, não é? Este compromisso foi um compromisso de missão, de propósito. E desde aí, digamos, esse clique, não é? Esse clique foi aquilo que me trouxe todas as alquimias que eu mais tarde apliquei no meu livro. Após um término de um relacionamento, uma dor, na altura que eu vivi, precisei de mergulhar fundo nessa dor para superar, para colocar lá o amor. Então, para mim, é isso que é alquimia: é pegarmos numa dor, seja pequenina, seja maior, seja gigante, pegarmos numa dor e transformá-la em amor. Então, esta é a alquimia que, de alguma forma, eu aprendi através de mim, mas muito através da natureza, muito através de insights, muito através daquilo que me foi mostrado ao longo do caminho também. E tudo isso eu compilei no meu livro Alquimia da Noite, várias ferramentas, 22 ferramentas para ser precisa, de transformação. 22 alquimias. E após este término
de relacionamento, quando eu escrevi o meu livro, uma das decisões que eu tomei quando estava assim no fundo do poço, foi uma tomada de consciência. Foi uma noite em que eu tomei consciência de que, Misé, não há fundo do poço, não é? Aquilo que nos dizem, chegaste ao fundo do poço, não há fundo do poço. Tu daqui podes continuar a escavar mais e mais e mais e mais e mais. Então vais querer continuar a escavar ou vais parar e arranjar uma solução para subir. Então este clique mudou a história. Porque dali, aquilo que poderia ter acontecido é eu continuar a escavar, a escavar, a escavar. Então, muitas vezes, e através de histórias que me chegam de mulheres que às vezes estão em situação limite, é muito importante, e pessoas que estejam à vossa volta, é muito importante vocês terem esta consciência. Não existe um fundo, ok? Aquilo que existe é eu cada vez mais ficar distante de mim própria. Então foi esse regresso, não é? Foi esse regresso a mim própria que, que me fez tomar consciência de todas as carências afetivas, de todas as inseguranças, das feridas emocionais que não me permitiam ter um relacionamento feliz. E desde aí tem sido este mergulhar profundo na libertação do que me aprisionava de receber menos daquilo que eu realmente mereço receber na vida. Então, vamos nos perguntar a nós, o que é que eu hoje estou a receber? Migalhas? O que é que eu hoje estou a receber aquém daquilo que eu posso receber da vida? Daquilo que eu mereço receber da vida? E vamos fazer a nossa primeira reflexão. Vamos pegar nos nossos cadernos e vamos colocar qual é a intenção. Qual é a intenção que eu quero ter resolvido daqui a 2 meses, daqui a 9 semanas? E não coloques mas, não coloques é difícil, não coloques talvez. Uma intenção curta e clara, ok? Então isto vai ficar na primeira página do teu caderno. E vou dar um minutinho para tu pensares sobre a tua intenção. Se quiserem, podem colocar aqui no chat qual é a vossa intenção para as nossas próximas 9 semanas aqui no Alquimia 6 e 6. Então, e vamos agora mergulhar no tema de hoje. O tema de hoje é a carência afetiva. Cada um de nós formou a sua personalidade com base na sua identidade, o seu instinto, coração, alma, self, o que quiserem chamar. No seu ego, que é o nosso sistema de proteção da personalidade, são as máscaras, as crenças, o consciente, e pelo superego, que é toda a estrutura externa de regras, preconceitos, moral, ética, tudo aquilo que está fora de nós, aquilo que nós chamamos o consciente coletivo. A identidade, o ego e o superego na personalidade referem-se ao conjunto de sistema psicofísico que determinam o ajuste entre o indivíduo e o meio em que vive. Embora apresente características comuns, a personalidade é própria de cada indivíduo. O que é que isto significa? Eu tenho a minha própria personalidade, no entanto, eu não sou um ser autónomo do meio em que eu vivo.
O meio em que eu vivo tem influência sobre mim e a minha personalidade tem influência sobre o meio em que eu vivo. Então, é uma interatividade. Eu vou deixar aqui uma imagem sobre esta visualização de a nossa identidade, o nosso ego e o nosso superego, para terem esta consciência visual mais clara de como é que isto funciona dentro de nós. A identidade, o nosso self, é aquilo que é inato em nós, o nosso instinto. E ele surge unicamente do inconsciente. Para aceder ao nosso self, precisamos aceder ao interno e seguir este instinto. O princípio da identidade é aquilo que me dá prazer, o que é que eu amo, o que é que eu sinto. Então, muitas vezes a maior dificuldade é chegar à identidade, é passar pelo nosso superego, é passar pelo nosso ego e estar na nossa identidade. Este é o nosso desafio diário, porque na nossa identidade, no nosso self, ele sabe exatamente a cada minuto, a cada segundo, o que é melhor para nós, o que é melhor para o nosso crescimento, o que é melhor para a nossa aprendizagem, o que é melhor para nós enquanto o meio em que vivemos. O nosso self tem toda a informação. Então, qual é o nosso maior desafio? O nosso maior desafio é passarmos a barreira daquilo que a sociedade diz, acha, os preconceitos, as regras, aquilo que é suposto, passarmos a barreira do nosso ego, as nossas máscaras, as nossas crenças limitantes, aquilo que nós fomos, de alguma forma, criando como sistema de proteção e chegar até a nossa identidade. Este é o nosso maior desafio. É um desafio individual. O ego, ele é formado a partir da identidade e tem origem no nosso lado mais pragmático, no nosso lado mais consciente. Aquilo que passamos a acreditar como crenças e as máscaras que criamos para proteger a nossa identidade. O princípio do ego é a realidade, não é? A realidade, o concreto, o visível, o palpável. Okay? Então, o ego é como se não tivesse um filtro. Okay? O superego é criado a partir do ego e tem e carrega, não é? E carrega esta super moral. São as regras, a moral do consciente coletivo que tomamos para nós. Ok. Os ricos não chegam ao reino dos céus. Isto é uma crença do consciente coletivo. Até vem da religião católica. Eu até sou católica. Eu compro isto para mim e aceito esta verdade como verdade para mim? Ou é só uma crença do consciente coletivo, que também é minha, mas eu não a compro para mim? Então, aqui a separação entre, ok? O coletivo será sempre uma parte nossa, sempre. Mas eu trago isso para mim, como verdade para mim, ou deixo no coletivo? Então, o consciente, inconsciente coletivo, ele manifesta-se de uma forma automática, muitas vezes sem termos consciência. Então, muitas vezes são princípios que nos regem de dever, de lealdade, no nosso inconsciente. Então, precisamos de estar super, super conscientes sobre estes deveres de lealdade que às vezes nos podem aprisionar. Eu vou deixar aqui no nosso e-book mais informação detalhada sobre a identidade, o ego, o superego, como é que cada um deles se manifesta para termos uma maior consciência sobre eles. Não é de todo algo que quero aprofundar, mas sim termos isto claro e consciente em nós. Okay? Faz muita diferença
para a nossa percepção e para o que nós vamos aqui trabalhar nestas 9 semanas. A alquimia, ela promove o estado de presença e conexão ao nosso inconsciente, ao nosso self. E é através dos 4 pilares da alquimia que estamos mais despertos para a manifestação daquilo que é o nosso superego, daquilo que é o nosso ego e daquilo que é o nosso self. O alinhamento dos 4 pilares, a criação da estrutura interna em nós, faz prevalecer o nosso self e clarifica os mecanismos de controle do ego e do superego. Então, vou passar a explicar melhor o que é isto dos 4 pilares da alquimia e como é que cada um interfere com a nossa conexão ao self. O primeiro pilar é o pilar físico. Através da conexão ao nosso corpo, estabelecemos uma fonte de sinais, de informações ligadas ao nosso instinto, trazendo assim clareza a cada decisão, uma clareza consciente. E para isso precisamos de cuidar dos 4 pilares físicos: o pilar da alimentação, o pilar do exercício, o pilar do descanso e o pilar do sono. Estes 4 pilares, quando nós estamos de forma presente a cuidar de cada um destes 4 pilares, nós estamos mais conectadas ao nosso self. Cada vez que eu como com consciência, eu estou a respeitar uma parte de mim, estou a conectar-me com uma parte de mim, que é a parte do corpo. Cada vez que eu me dou um sono de qualidade, cada vez que eu me dou descanso, estou cansada, vou descansar, vou não fazer nada agora. E nesse descansar, eu conecto-me. E muitas vezes conectamos à nossa criatividade, conectamos à nossa alegria, conectamos as zonas. Quando estamos na zona de dor, ela não vem. Então é este amor, né? Este amor que eu coloco no meu prato, este amor que eu coloco no exercitar o meu corpo, este amor que eu coloco no meu descanso, no meu sono, que é a alquimia. E o segundo pilar é o pilar emocional. Através da conexão com as nossas emoções, apuramos a ligação ao nosso instinto por meio das nossas emoções. Elas são o quê? Elas são um guia do que é para nós é confortável, o que para nós é desconfortável. Eu não me sinto bem neste sítio. Aquela pessoa não me cheira. Isto é o nosso instinto. Mas o nosso instinto que vem de uma sensibilidade. Onde é que está essa sensibilidade? Nas nossas emoções. E as nossas emoções, elas são aqui, muitas vezes, um guia para percebermos de, aquela pessoa, o que é que me traz? Traz-me tristeza? Traz-me alegria? Traz-me irritabilidade? Traz-me segurança? Traz-me tranquilidade? Traz-me paz? Então, este guia, esta bússola das emoções pode ser ou é a porta para esta conexão ao nosso self. E elas indicam também o quê? Elas indicam as nossas feridas. Elas alertam-nos para os nossos sistemas de proteção. Por exemplo, eu tenho um medo da solidão. Quando me sinto sozinha, o meu ego vai me proteger. Vai disparar, por exemplo, a máscara da independente. Não preciso de ninguém, não preciso de ajuda, eu sou super independente. Em suma, o medo prevalece. Pois a tendência é ficar ainda mais sozinha e isolada. Se eu não preciso de ninguém, eu estou a afastar. Preciso. Eu sou independente. Então estou cada vez a alimentar mais o meu medo da solidão.
Para isso precisamos do quê? De cuidar dos 4 pilares emocionais. E os 4 pilares emocionais, nós focamos na última edição do Alquimia nestes 8 pilares. E estes 4 do pilar emocional são o autocuidado, são a autoestima, são a nossa autoconfiança e o autocontrole. Quando eu cuido das minhas emoções, quando eu fico ao controle das minhas emoções, quando eu me conecto a elas e apuro a minha sensibilidade para que ela seja um guia para mim, eu fico mais conectada com a minha identidade, com o meu self. Até porque existe uma zona, que é a zona das nossas feridas, que muitas vezes não nos deixam chegar à nossa identidade, ao nosso instinto. Tocamos na ferida e o que é que fazemos? Fugimos. Não quero mais isto, não quero dor. E é por trás da ferida que tem a nossa verdade. Porque muitas vezes a nossa ferida, o que é que acontece? Através da nossa ferida criamos máscaras. Através da nossa ferida criamos crenças. Por exemplo, fui magoada ou fui traída por um homem ou por uma mulher. O que é que eu vou fazer? Criar uma capa de proteção. Quando vem alguém que eu sinto que está a trair, está a magoar, o que é que eu faço? Proteção. Não deixo chegar ao meu instinto. Mas será que são todos os homens que vão magoar, que vão trair? Mas a capa está lá. E quem tem autonomia para tirar a capa sou eu. Se eu deixo a capa se manter, aquilo que acontece é eu não chego ao meu verdadeiro instinto, à minha identidade. Então, é importante, e por isso eu falo tanto na alquimia, na dor, nas feridas, não é porque tenha prazer nenhum em que a gente olhe para a dor, é porque é necessário. É necessário olharmos para a carência, é necessário olharmos para a nossa rejeição, é necessário olhar para o abandono que tivemos, o que sentimos. É necessário olhar, porque hoje continuamos a projetar na nossa vida situações que nos remetem a essa ferida. Porque enquanto essa ferida está aberta em nós continuamos a alimentá-la. Pelo contrário, ninguém foge nada. Está lá, mantém-se lá. Também não existe um para baixo do tapete. Isso é uma ilusão. Aquilo que existe são aprendizagens. E nessas aprendizagens eu decido enfrentar a dor, aquilo que eu tenho para aprender e fazer trampolim, subir o próximo passo, ou eu fico na resistência, mantenho exatamente no mesmo padrão de dor. E às vezes, ainda mais dor. Então é uma decisão nossa. É uma decisão nossa trazer alquimia para o nosso pilar físico, para o nosso pilar emocional e estar mais próximo do nosso self. E o terceiro pilar é o pilar mental. Através da consciência das nossas crenças, assumimos que é o controle do nosso ego. Pois é, o nível consciente, ele manifesta-se e controla as nossas decisões por meio de crenças limitantes, baseadas em medos, em feridas emocionais. Por exemplo, se eu tenho medo de não ser suficientemente boa, se eu estiver alerta aos meus pensamentos que alimentam esta crença, que reforçam esta crença original, eu posso ressignificar e acalmar o meu ego de forma a que ele não tome decisões por mim. Para isso, eu preciso de cuidar dos 4 pilares mentais.
preciso cuidar das minhas crenças, preciso de curar das feridas emocionais, preciso cuidar da desvalorização e preciso de cuidar do foco. Então, estes 4 pilares do pilar mental, não é? Do nosso lado mental, do nosso lado consciente, do nosso lado que muitas vezes nos leva a tomar decisões baseadas em feridas, baseadas em crenças limitantes, baseadas na nossa falta de merecimento, baseadas na, na rapidez, na falta de foco, na falta de clareza. Então, é este cuidar que eu preciso me focar para que possa tomar decisões para uma vida que eu quero alcançar com mais consciência, com mais clareza, com mais valor e com crenças fortalecidas de confiança de que eu realmente mereço a vida que eu quero conquistar. O corpo saudável, o, o meu o amor, o meu companheiro de alma, quero viajar para o Tahiti, para Bali, para... O que é que eu quero efetivamente? O que é que eu quero alcançar? E onde é que eu estou? O que é que me está a limitar? O que é que me está a impedir de realizar isso? Então, muitas vezes está a resposta neste pilar, que é o pilar mental. E o quarto pilar, que é o pilar vibracional. O pilar vibracional, ele está alinhado com os 3 pilares anteriores. No fundo, é o equilíbrio entre o pilar mental, emocional e físico que faz com que a nossa energia, a nossa vibração envie para a vida, para o universo, aquilo que nós queremos receber. Através destes 3 pilares alinhados, elevamos o nosso estado. Estar a viver no estado de amor, que é o nosso self, ou estou a viver num estado de medo, num estado de tensão, num estado de stress, num modo sobrevivente. Isto é o que eu estou a enviar para o universo, para a vida. E para isso nós precisamos de cuidar dos 4 pilares da vibração, que é a gratidão, estarmos gratos. Apesar de eu neste momento estar a ter uma questão de saúde, sou grata por poder estar aqui e olhar para ela de frente e poder cuidar dela. Apesar de eu estar a viver uma crise financeira, eu sou grata por aprender a cuidar melhor do meu dinheiro, por aprender que o dinheiro é uma energia e ela precisa ser expandida. Não é para ser controlada, é para circular, é para fluir, é para servir. Então, quando eu mudo esta consciência, aquilo que acontece é que eu alinho a minha vibração. O pilar do amor próprio, o pilar da compaixão, o pilar da doação, do servir os outros. Estes 4 pilares, eles vão aumentar a tua energia, a tua vibração e manter-te no estado de amor, que é o nosso self, a nossa identidade. Agora, vou-te fazer um convite para escreveres no teu caderno qual destes 4 pilares sentes que precisas dar mais atenção a partir de hoje. Se quiseres, podes escrever aqui no chat qual é o pilar que neste momento vais colocar o teu foco. E agora vamos passar para a alquimia da carência afetiva. Muito
muito te tenho a dizer sobre este tema, mas tentei resumir aqui o máximo que consegui neste e-book e nesta pequena sessão. Muitas vezes a vivência da carência afetiva ela está associada a uma infância pobre de afeto nas relações com os cuidadores, em especial com os pais. A carência afetiva também pode gerar o quê? Alterações físicas e alterações comportamentais. Notadamente, nós vemos isto nas crianças pequenas, que se isolam mais, ficam mais reativas, mais contrativas, não são também tão espontâneas, não são tão abertas, não comunicam com abertura. Isto trazemos para onde? Para a nossa vida adulta. Este tipo de experiências pode vir de uma crença de que precisamos de outras pessoas para sermos felizes. Ainda hoje, termos essa crença de que eu preciso da outra metade da laranja, eu preciso que alguém me dê afeto, eu preciso que alguém me dê carinho, eu preciso que alguém me complemente. Então, isto está a afetar a minha vida adulta. Mas eu preciso de olhar para a origem. Apesar de sermos seres sociais, uma saúde mental de qualidade envolve o desenvolvimento de uma convivência benéfica com o nosso eu. Nós precisamos de alimentar relacionamentos saudáveis. Isto é o que nos faz ter uma saúde mental em equilíbrio. Quando alimentamos relações tóxicas ou não saudáveis, aquilo que acontece é que interfere na nossa saúde mental, no nosso estado, na nossa alegria, na nossa autenticidade. Então, precisamos estar atentos a isto. Apesar às vezes, é como se a pessoa que experimenta a carência afetiva nunca tivesse atenção, nunca tivesse um carinho, o amor suficientes, provocando o quê? Cobranças sem fim, que desgastam os relacionamentos. Então, entra-se numa roda do samsara, não é? De tu não me deste afeto, tu não me disseste aquilo, tu não fizeste aquilo por mim. Então, uma cobrança sem fim. E nesta cobrança, neste apontar do dedo, aquilo que nós trazemos para a nossa vida não é amor. Aquilo que nós trazemos para a nossa vida é dor. Então, precisamos ter esta atenção sobre o que é que nós estamos a trazer para a nossa vida. Estamos a trazer amor? Estamos a trazer relacionamentos saudáveis? Ou estamos a trazer dor, toxicidade? E porquê é que sentimos a carência afetiva? A carência afetiva acontece principalmente quando sentimos a falta do afeto ou a falta de atenção de outra pessoa. A própria experiência de ficar sozinho pode ser um desafio para muitas pessoas. Inclusive, durante a atual pandemia, não é? Atual, esperemos que tenha terminado, principalmente no início, muitos de nós experimentamos um isolamento social que nos colocou face a face com a solidão. Foi notório as pessoas a procurarem o desenvolvimento pessoal. Houve um crescimento exponencial no desenvolvimento pessoal. Pessoas a procurarem uma forma de preencherem o seu vazio interno. Essa vivência também pode ser encarada como uma oportunidade de maior intimidade connosco. É claro que dependendo do caso da carência afetiva, pode ser muito forte, não é? E tornar-se muitas vezes um empecilho para darmos uma chance a essa descoberta, de nos autoconhecermos. Mas é importante esses momentos de solitude em que estamos connosco próprias para olharmos, para nos vermos, para nos cuidarmos, para nos nutrirmos,
porque é preenchendo este vazio interno que estamos mais inteiras para o outro. De outro modo, a carência afetiva pode surgir como uma marca de poucas trocas afetuosas com os seus cuidadores de infância, especialmente os nossos pais. E mesmo que tenhamos vivido um contacto pobre, não é? No sentido afetuoso da palavra, ainda fantasiamos mesmo em adultos com uma cumplicidade afetiva com outras pessoas. Então o que é que acontece? Muitas vezes este contacto não existe, não é? Esta amorosidade, não é? Entre o pai e a criança não existe por variadas razões. E aquilo que acontece é que na vida adulta ainda buscamos isso. Ainda buscamos que o pai ou a mãe mude e agora nos dê afeto. Ainda buscamos noutros relacionamentos que venham dar aquilo que o pai e a mãe não deram. Então, essa falta, essa necessidade cria o tal vazio interior. Porém, esse desejo pode se tornar o quê? Um obstáculo para que as pessoas se aproximem de nós e possam ocorrer verdadeiras trocas afetuosas. Porque a falta de faz com que crie um peso no outro de que tem de mudar. E nenhum de nós gosta de dar por obrigação. Nós gostamos de dar de coração. Isto é troca saudável. E quando isso é uma imposição, quando isso é uma necessidade do outro, nós sentimos isso. E isso faz com que eu recuo. E aí atraímos o quê? As pessoas que estão indisponíveis emocionalmente, como provavelmente os pais tiveram lá na nossa infância, indisponíveis emocionalmente. Então continuamos a trazer para a nossa vida adulta pessoas que estão indisponíveis emocionalmente. E apontamos o dedo por não nos darem aquilo que eles não têm disponibilidade. Então, é importante nós percebermos que qual é a origem? A origem está cá dentro. A origem sou eu. É aqui dentro, quando eu tenho de olhar para o meu vazio, para a minha carência afetiva e cuidar. Para que eu não tenha de ser refém de relacionamentos com pessoas que estão indisponíveis emocionalmente. E quais são os sintomas da carência afetiva? Alguns sinais que podemos identificar da carência afetiva estão diretamente relacionados a comportamentos, a ideias, a crenças sobre relacionamento. O medo da rejeição pelo outro pode fazer com que a pessoa que sofre de carência afetiva se submeta a condições menos do que excelentes para si num relacionamento. Então, a pessoa com medo de ser rejeitada, com medo de ser abandonada, pode ficar muitas vezes refém em relacionamentos que são nocivos para si, só para não viver novamente a ferida da rejeição ou a ferida do abandono. E por esta crença de não deixar que não merece um tratamento, uma companhia melhor, a pessoa se deixa ficar numa relação nociva, numa relação tóxica, numa relação às vezes abusiva, numa relação às vezes violenta. A pessoa que vive uma constante tensão gerada pelo medo de desagradar o outro, ela vai suportar um stress cada vez maior, que pode inclusive gerar sintomas de ansiedade e depressão. Pessoas que não sabem dizer não. Pessoas que não dizem não porque acham que ao dizer não vão ser amadas. Não têm voz para a sua autenticidade, para serem quem são. Além disso, é comum que haja muito ciúme numa relação em que as pessoas lidam com a carência afetiva. Porque é cobrança de não me dás a mim, mas estás a dar atenção ao outro. Não me deste, não me disseste uma palavra não me disseste um elogio, não me
não me fizeste um carinho, não te lembraste da nossa data especial. Então, esta cobrança, não é? Esta cobrança excessiva e muitas vezes esta cobrança da atenção do outro só para si, não existe isso mais mundo, não é? Então, o outro tem de olhar só para mim. Eu sou o centro do mundo dele. Isto é claramente uma carência afetiva e uma vontade infantil da sua criança de que os pais olhem só para ela. Então é um desejo inconsciente de ainda ser vista. Vista por quem? Pelo pai e pela mãe. Normalmente o que é que surge? Surgem inseguranças sobre si mesmo, de um modo em que ambos os parceiros não consigam sentir confiança um no outro. Torna-se uma zona em que não há confiança, porque cada um é inseguro de si. Então, se eu não tenho confiança sobre mim própria, eu não tenho confiança sobre o outro. E esta zona aqui, entre um e o outro, vai ser uma zona agridoce. Vai ser uma zona em que eu vou pisar em ovos. Eu não sei o que esperar do outro, não sei se o outro vai fazer isto, não sei se o outro me vai trair, não sei se o outro me vai dizer algo que me vai magoar, não sei se o outro me vai rejeitar. Então, ficar sempre no medo da ferida emocional. O que é que acontece paradoxalmente? A carência afetiva também pode se expressar como um movimento constante de afastamento dos outros, numa tentativa de se proteger de possíveis rejeições. Então eu não me envolvo demasiado, porque se eu me envolver, posso ser magoada, pode ser rejeitada e vou novamente viver aquela dor que eu não quero voltar a viver. Então, esse sistema de proteção, que é um sistema de proteção do ego também, faz com que eu nunca viva verdadeiramente um relacionamento. Eu nunca viva verdadeiramente uma conexão profunda com outras pessoas. E isto nós estamos a falar a nível amoroso, a nível de amizade, a nível profissional, porque nós não somos várias pessoas, nós somos apenas uma pessoa. Se eu tenho esta ferida da rejeição, eu vou levá-la para os meus relacionamentos amorosos, vou levá-la para a minha vida profissional, vou levá-la para a minha vida financeira, o dinheiro vai-me rejeitar, vou levá-la muitas vezes para a minha saúde, e eu própria me vou rejeitar, e vou me dar alimentos tóxicos ou sedentarismo. Então, vou sabotar aquilo que eu mereço receber como saudável. E como é que muitas vezes estes relacionamentos se tornam relacionamentos abusivos, estando na carência afetiva? A pessoa que vive esta carência afetiva muitas vezes pode se envolver em relacionamentos tóxicos ou abusivos, onde outras pessoas agem como manipuladores para perpetuar, por exemplo, a violência, o abuso, a toxicidade, a falta de confiança em si própria. Mantém naquele relacionamento presa muitas vezes a uma pessoa que é abusadora, que é narcisista, que é manipuladora e entre outros métodos, não é? E muitas vezes usa violência psicológica, violência física para diminuir a pessoa, para colocá-la ainda com menos confiança de si própria, para baixar a sua autoestima e torná-la na sua vítima. Em alguns casos, este tipo de abuso pode desencadear agressões mesmo físicas e até mesmo a morte da vítima. Então é aquilo que eu dizia no início, não existe chão, podemos sempre escavar mais. Sempre escavar mais. Ok? Então é importante termos esta atenção conosco e com quem nos rodeia.
refletindo um pouco mais sobre a carência afetiva. Para encontrar uma solução para o problema da carência afetiva, o primeiro passo é reconhecer o problema. E vamos aqui refletir um pouco. Para que isso aconteça, talvez temos de nos perguntar como é que eu me relaciono com as outras pessoas? Como é que é a forma de me relacionar com as outras pessoas? Esta é a primeira pergunta que nos temos de fazer. Não é o que o outro me faz, não é a culpa é do outro, não é como é que eu tenho tendência a me relacionar com as outras pessoas. Ponto. Exclamação. Então, o que esperas e o que acreditas que as pessoas esperam de ti? Esta é outra pergunta. Muitas vezes as nossas expectativas, a nossa idealização sobre o outro faz-nos refém dessa idealização e não olhamos os atos, não olhamos os factos, não olhamos aquilo que efetivamente estamos a receber, porque estamos conectadas com as nossas emoções. Porque a cada momento, quando estamos conectados com a nossa sensibilidade, com as nossas emoções, e percebemos, eu aqui estou a ser feliz ou aqui estou a ser infeliz. Isto acresce-me, expande-me, ou eu tenho de me encolher, sou pequenina. E isto não significa todos os dias felizes. Significa eu sentir-me feliz, que é diferente. Ok? Não é porque hoje aconteceu algo mal que a pessoa é tóxica ou nociva. Não, faz parte. Agora, a questão é, apesar disso, eu sou feliz. Estas são algumas questões que podes direcionar a tua atenção para a maneira como te relacionas com os outros e como estás a lidar com as tuas expectativas. E muitas vezes nós colocamos uma expectativa de que por mim o outro vai mudar. Por mim o outro vai ser diferente. Daqui a um ano, daqui a 2 anos, eu vou convencê-lo a ser uma pessoa melhor. Tretas. Só há uma pessoa que tu podes mudar. Hoje. A partir de agora, já. Que és tu. E essa pessoa é a única. É exatamente a única pessoa que tu podes mudar. Perante o outro, tens duas coisas. Aceitar exatamente como é. Olhar para aquilo que tu não gostas e perceber se aquilo te faz moça ou não. Se fizer moça, não é um bom sítio para ti. Se não fizer moça, aceitar como é. Então, é sempre uma decisão nossa. É sempre uma decisão nossa escolher ter relacionamentos à nossa volta saudáveis ou tóxicos. Porque, na verdade, aquilo que acontece todos os dias é que nós somos influenciados pelas pessoas que estão à nossa volta. Nós somos influenciados pelas pessoas que nos circulam. E nós precisamos ter o máximo cuidado, máxima atenção da influência que essas pessoas têm sobre nós. E podes dizer, mas não tem influência nenhuma. Claro que tem. Quando tu ouvires a pessoa uma vez triste, outra vez deprimida, outra vez a reclamar, outra vez irritada, outra vez está a acontecer algo, tipo, há coisas que não devia acontecer a ninguém. Tu vais te deixar influenciar. Tu és humana, tu és de carne e osso, tu sentes, tu vais te deixar influenciar. Ok, Misé, mas é um familiar meu muito próximo. O que é que eu faço?
Tens duas escolhas. Ou ficas ou sais. Este ficar, quando escolhemos ficar, é um ficar com compaixão. É um ficar no seu lugar. Não tentar salvar o outro. Não tentar fazer pelo outro. Porque aqui estamos a colocar-nos num patamar superior ao outro. De que eu sou mais que tu. Eu posso mais que tu. E isto é onde nos tornamos nós tóxicos. Então, eu fico aqui. Apesar da tua dor, eu vejo a tua dor, mas eu sei que tu és capaz de superar a tua dor. Mas eu estou aqui ao teu lado. Então temos esta decisão para tomar. Eu fico ou eu saio. E se eu fico, que isso não seja dor para mim. Dicas. Dicas para lidar com a carência afetiva. Bora lá. Se eu pudesse indicar uma direção a alguém que se sente carente, talvez a principal dica para lidar com a carência afetiva seria aceitar o outro do jeito que ele é, da maneira que ele é, exatamente com todos os seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas manias, com as suas birras, com as suas feridas. Aceitar o outro exatamente como ele é. E busca a força, a tua identidade, para ficares no teu lugar. E como é que tu podes fazer isto? Vou dar aqui 3 dicas, que são 3 dicas. Aumentar a tua autoestima com modelos mais reais próximos de ti, que podem ajudar a lidar com a expectativa irreal sobre os relacionamentos. Como é que tu podes fazer isto? Busca quais são os modelos que tu queres seguir. Quais são os modelos que tu queres seguir como alguém que tem um corpo saudável, como alguém que tem um relacionamento saudável, como alguém que tem uma carreira de sucesso, que é para ti sucesso, como alguém que tenha uma vida financeira estável, como alguém que intelectualmente algo que tu queres ou que tu almejas. Então busca exemplos, modelos que tu possas seguir, que tu possas modelar e elimina as expectativas, a ilusão sobre aquilo que é relacionamentos, sobre aquilo que é a forma de relacionar. Porque normalmente essa ilusão, ela vem da ilusão da criança. Ela vem de um lado infantil dentro de nós que não amadureceu. Então ainda transforma o relacionamento que está a acontecer em algo irreal, aquilo que eu gostaria que fosse e não aquilo que realmente é. Segunda dica, aprenda a valorizar-te. Aproveita a tua própria companhia. Faz coisas que tu gostas, da forma como tu gostas. Aprende a descobrir as tuas paixões, aprende a descobrir os teus desejos, os teus gostos. Trabalha em satisfazer-te na medida do possível, mas a trazer-te prazer. Aprende tu a dar-te isso, para não viveres na dependência, na carência de que o outro te traga esse prazer. Terceira dica, lembra-te que ninguém pode complementar-te ou completar-te. Ninguém pode completar-te. Só tu, preenchida, é que pode estar mais disponível para alguém que te possa complementar. Então esta é a grande diferença. Como dizem os brasileiros, é a grande sacada.
Vou abrir aqui um espaço para perguntas e depois, se não houver mais perguntas e se não surgir agora, podem também colocar no nosso grupo do WhatsApp alguma coisa que surgir, e, entretanto, depois também podem ver esta gravação, esta repetição, que eu vou colocar também no nosso grupo do WhatsApp. Um beijinho e um feliz dia para vocês.